terça-feira, a nossa terça-feira do costume. E hoje estamos muito contentes, porque temos uma convidada aqui muito especial que vem hoje nos acompanhar. E para mim é um prazer, efetivamente, estar aqui a conversar e poder estar aqui, efetivamente, trazê-la conosco. Faz parte da nossa equipa multidisciplinar e é uma pessoa extremamente querida. E então é linda por dentro e por fora, como eu digo. E acho que aqui gostaria que aproveitem esse momentinho para fazer perguntas, para dizer, para dúvidas que tenham, situações que lhes parecem interessantes ou comentários que queiram fazer. Eu acho que aqui ter uma oportunidade dessa, para mim, é maravilhoso e poder compartilhar com vocês é mais maravilhoso ainda. Muita gente a conhece, mas alguns pacientes ou alguns amigos ou colegas ou você que está aí vendo que não a conhece, quero efetivamente lhe apresentar. É a doutora Isa Silvestre. Ela é psicóloga clínica e trabalha muito, muito com a cirurgia da obesidade ou com os problemas relacionados ao sobrepeso. E então, para mim, será efetivamente um prazer de que ela esteja aqui conversando com a gente. Portanto, aproveitem todas as perguntas que queiram fazer ou comentários, vai ser ótimo, tá bem? Então, enquanto ela deve estar por aqui a aparecer, que já vai aí me pedir, temos aqui ter os nossos tempinhos em relação à tecnologia, ok? E como eu comecei assim até muito rápido, muito em momento, então eu gostaria de efetivamente que aproveitassem, de dizer outra vez que aproveitassem mesmo, de colocar todos os detalhes. Ela já está aqui conosco. E pronto, e tê-la aqui para nós é efetivamente muito, muito, muito bom. Então, assim que Isa, quando quiser entrar, esteja à vontade. É só dizer que a gente coloca exatamente. Ok? Já te mandei um pedido para que venhas a aderir. Isso! Ai, que Olá! bom! Olá, que bom, que bom! Que bom! Tudo bem? Muito, tudo bem. Ótimo. Isa, é um prazer que estejas aqui para que a gente possa conversar um pouquinho, que a gente Sim. possa aqui estar um pouco junto com os nossos queridos aqui amigos dos nossos lives. E essas terças-feiras estão sendo assim muito para a gente falar um pouco da cirurgia bariátrica, daquilo que a gente faz lá todos os dias, não é? E então queria muito que a Isa falasse um pouco da tua Meu experiência e dessa relação. O que a gente pode fazer quando a gente é bariátrico? Já passamos por aquela primeira fase que é um bocado complexa, não é? Que a nutricionista é uma chata, que não deixa comer nada, que é tudo muito ruim, e então precisam aqui um pouco de apoio. E eu queria te deixar com a palavra para que você converse um pouquinho. Eu tenho algumas questões para te colocar, mas esteja à vontade. O tema central que vamos hoje abordar será mais aqui o amor próprio, a relação de confiança, a relação com os outros, estas relações positivas connosco e com os outros. É isto que hoje, quando entrei no direto, estava a ouvir falar desta questão, destas relações do online, não é? E, de facto, cada vez mais, e até a pandemia vem-nos pôr mais em contacto com isto, que nós temos que olhar para um todo, não é? E começar talvez por aqui. Eu sou psicóloga clínica, tu és nutricionista e desde cedo conciliámos aqui uma empatia e uma simpatia uma pela outra e pela nossa forma de trabalhar. Isto é muito importante. E efetivamente conciliar na cirurgia bariátrica estas nossas valências, este conhecimento e esta partilha, claramente que tem sido uma das chaves do sucesso para as pessoas que nos procuram. Isto é algo que eu sinto. De facto, claro que mas a grande chave é a pessoa. E por isso é que é muito importante falarmos do amor próprio. Eu costumo sempre dizer, na primeira consulta de avaliação pré-cirurgia, que quando a pessoa toma esta decisão, seja ela homem ou mulher,
que esta já é uma decisão de amor próprio e de autocuidado, ok? Muitas vezes é uma decisão em que, por um lado, pode ter por trás o simples facto, e isto eu ouço diariamente nas sessões, nas primeiras consultas, o simples facto de nos sentarmos no chão, a qualidade de vida, muitas vezes associada a esta questão de alguém que fez e que, de facto, olha, nunca me tinha pensado assim, mas assisti à mudança desta pessoa, percebo que ela está mais harmoniosa e perguntei, ainda hoje recebi uma senhora desta forma que dizia isto, que, olha, nunca tinha pensado, mas cheguei aos meus 56 anos, já tenho netos e agora até comecei a ver que afinal também posso brincar com os meus netos, coisa que não consigo. Muito bonito, ok? Pois. Ou seja, que efetivamente com um percurso profissional em que está aposentada, mas por escolha pessoal e de facto existem muitas motivações que pode ser simplesmente sentar no chão e brincar com os netos. E isto Incrível. já é um motivo de amor próprio, não é? Isso. O que é que também traz? Nós hoje temos aqui uma longa conversa porque isto vai buscando outras, vai nos levando a outros caminhos. Efetivamente, esta questão de quando nós decidimos fazer esta cirurgia, a pessoa que decide fazer esta cirurgia, na maioria das vezes, também tem um investimento financeiro. Isto também é importante ter em conta. Claro que sim. Faça um investimento financeiro em que às vezes pedem créditos, e eu assisto também a esta angústia, e sentem que esta é, para outras pessoas, é a linha final. E aqui entramos num caminho que é o ser obeso, não é? Esta imagética, esta percepção de ser obeso, e que tem, como nós sabemos, muitos constrangimentos profissionais, sociais, amorosos, até mesmo na dinâmica de casal, acaba por ter, e este é outro aspecto que nós duas também nos tínhamos proposto de abordar aqui, e quem quiser ir fazendo questões, depois tu irás seguindo nesse caminho. Mas efetivamente o papel do psicólogo, e como costumamos também falar muito em equipa, nós duas, é feita uma cirurgia ao estômago, mas não é feita uma cirurgia ao cérebro. E de facto, a mudança é isto que é importante a pessoa perceber. A mudança é uma coisa que tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Claro que o coaching, a motivação que o nutricionista faz é fundamental porque, e todos nós já experienciámos ir a uma consulta de nutrição, de vez em quando vamos a uma consulta de nutrição e faz toda a diferença saber que aquela pessoa nos passou aquele plano e que nós depois voltamos lá para dizer, olha, cumpri, não cumpri, isto não resultou comigo, e sentimos uma motivação inerente a este processo de acompanhamento. Exatamente. Isto é o mesmo que acontece quando estamos na escola, quando nos propomos a um exame ou a uma tarefa em que efetivamente estudamos, investimos pessoalmente e depois queremos o resultado. Não é? Exatamente. De facto, muitas vezes, também, isto também é história, muitas vezes de insucesso e ataca a autoestima negativamente e a autoconfiança, essencialmente a autoconfiança, que é, na obesidade, a pessoa já tem uma história de insucesso em consultas de nutrição e muitas vezes de psicologia, não é? Porque, sem dúvida que isto também pode acontecer porque não havia uma predisposição pessoal da pessoa para isso, de facto, porque naquele momento poderia não haver esse investimento, muitas vezes até temporal, não é? Exato. Outra questão de mudança que também falamos e de autoconfiança tem a ver com isto, com expectativas, não é? A expectativa que a pessoa cria, e isto vai determinar também depois, vai influenciar positivamente ou negativamente a sua autoconfiança, tem a ver com a expectativa e o plano de intervenção. E por isso é que uma equipa que concilia diferentes áreas e que olha na perspectiva biopsicossocial da pessoa, vai perceber qual é a expectativa da pessoa. A expectativa é para ela própria ou é para se adaptar numa relação amorosa, por exemplo. Okay? Exatamente. E, de facto, esta expectativa também é o que vai determinar o plano de intervenção, e isto também é feito em consulta de psicologia.
qual é que é, quais são as expectativas da pessoa. Essas expectativas dependem dela própria, claro, nós somos, o ser humano é uma pessoa de relação, mas que se estamos a falar de autoconfiança, de amor próprio, de algo que uma das queixas muito comuns é a pessoa sentir que efetivamente não consegue controlar a fome emocional, ok? Isso. E claramente que isto está associado à parte, e como o nome indica, a fome emocional é aquela que não é física, que não é necessária e que, por norma, há um apetite pelo doce ou por coisas mais calóricas, salgadas. Exato, exato. E é um apetite repentino e que tem que ser satisfeito completamente. E, por norma, associada a esta fome emocional, depois vêm sentimentos e emoções negativas e que vão culpabilizando e a pessoa entra neste ciclo vicioso, não é? Exatamente. O que é que nós também temos que continuar aqui, também investir neste trabalho de autoconhecimento e capacitá-la desta automotivação e deste investimento na própria pessoa. Para além da expectativa, o que é que a pessoa espera, quais são os objetivos com a cirurgia, respeitar-se a si própria, que há momentos que vão ser bons, outros que vão ser menos bons, mas não é por isso. E eu ainda hoje vi um post teu muito interessante que era, não há perfeição. A perfeição não existe. Aliás, a perfeição é patológica. E nas dietas isto é muito comum. Hoje cometi um erro, agora vou cometer muitos erros e começo segunda-feira. É aquela história de tirar a toalha, né? Que você Sim. faz um errinho, pronto, já se culpou, já não é capaz, já tiramos a toalha, já chutamos, como se diz no Brasil, a gente diz chutar o pau da barraca. Daí cai tudo, Sim, né? sim, sim. E eu acho que esse é um fator bem importante para a gente tentar lidar, porque, olha, todos cometemos erros, e não é de cometer um erro, é ir melhorando, e um dia após o outro, e provando uma coisa nova, sim, e fazendo uma coisa nova, não é? E há outra questão muito interessante aqui, que estava agora a pensar enquanto escutava, e que também recebi hoje uma pessoa que acompanhamos as duas e que hoje estava efetivamente mais abatida, e muitas vezes é interessante nas consultas de psicologia perceber que estava emocionalmente mais triste e perceber que nós temos estes padrões de comportamento, e é isto que também é interessante a pessoa conhecer, que é o padrão de comportamento que tem a relação à comida. Muitas vezes a comida é o escape para tudo, para o bem e para o mal. Tive um dia bom, uma festa, comida, não é? Nós temos muito esta cultura da mesa. Estamos numa festa, comemos. Vem um Natal, comemos. É a Páscoa, comemos. É um aniversário. Tudo é motivo para comida. Vem um dia menos bom, ou porque é sexta-feira, ou porque é segunda-feira, ou porque não está a correr bem uma relação, ou profissionalmente tive um stress e apetece-me um bolo, não é? E é importante canalizar isto, perceber este padrão de comportamento. É isto que se faz na consulta de psicologia. Perceber que muitas vezes este padrão de comportamento de fuga, que não deixa de ser um padrão de fuga, de compensação imediata, também é comum existirem, e por isso é que eu estava a pensar nesta senhora que hoje recebi em consulta de seguimento, que existe aqui um padrão que voltou, que já perdeu 40 quilos após cirurgia, aliás 42, e que começou a ter um comportamento agora de apetece-me doces, ok? Voltou-me a apetecer o doce. Ok, então vamos olhar para isto não só para a comida, às vezes temos a tendência para olhar só para o comportamento alimentar. E agora, o que é que eu faço? Vamos pensar nisto, o que é que faz? Primeiro, parece que é simples dizer não come, não é por aqui, não é? De facto, parece ser simples dizer que não come, podemos arranjar outras estratégias que lá vamos, mas para passar esta ideia. O que é importante perceber? Que muitas vezes este comportamento de fuga e de compensação imediata também existe noutras formas de estar na vida. Por exemplo, reparem, a passividade de não conseguir dizer que não ao doce também existe profissionalmente, porque há uma passividade devido à pandemia, e depois chegámos a um ponto-chave da tristeza desta mulher. O facto do companheiro não ter dado os parabéns e nem se lembrar do dia de anos dela, que foi no fim do mês de março. Percebem? E que este era o trigger, okay, para este comportamento compensatório e que vai ativar o sistema límbico, o sistema do prazer. Okay? E isto é que é importante nós, parece simples agora a forma como eu estou a explicar, mas de facto isto é interessante ser feito em consulta de psicologia, e a pessoa tem muita tendência para
estarmos nesta questão do ok, vamos só olhar para a comida. O pensamento, uma vez uma senhora usou esta expressão que é: eu tenho a cabeça do obeso. Tenho corpo magro, mas tenho cabeça do obeso. Só penso em comida, só penso em comida. Se posso ou não posso comer, se devo ou não devo comer, que comi muito, que comi pouco, só me apetece comer, mas eu sei que o meu estômago já não dá após a cirurgia. Mas, de facto, é muito importante nós irmos percebendo que, claro que há registros educacionais, também, Sim. claro que há questões genéticas por trás, mas também há muita tendência para olharmos para a comida como um comportamento, como um ciclo vicioso e que é um padrão, muitas vezes, noutras áreas da nossa vida. Okay? Isto é muito interessante. E que é engraçado, porque às vezes a pessoa é aquela questão que não é capaz de falar, não é capaz de expressar de outra forma e tentar, não é? Porque às vezes tem um nível de consciência que você até sabe, mas às vezes até tem receio de dizer, tem receio de falar, tem receio de expressar-se e acaba, pronto, direcionando tudo, absolutamente tudo para a comida. O bom, o ruim, é o que acabas de comentar mesmo. E às vezes o fato de ter a consciência, de poder falar contigo e às vezes tem que puxar com a colherzinha, né? Tem que ir tirando assim da boca mesmo com a colherzinha. Para ajudar o paciente. Isso mesmo, tem que haver uma relação terapêutica, tem que haver uma, acima de tudo, a predisposição. E claro que quando nós estamos a falar de alguém, como estávamos a falar há pouco, que decide fazer esta cirurgia por questões pessoais, profissionais, de saúde, por vezes há comorbilidades, doenças como a diabetes, a hipertensão associadas e que outros médicos, o cardiologista, o médico da diabetes, que diz, olha, prescreve a cirurgia, apneias de sono. Isso. Outra questão que também traz também muitas dificuldades do ponto de vista relacional, não é? Exatamente. Ou seja, de forma relacional, muitas vezes existe também uma insatisfação, e voltando aqui ao tema da autoconfiança, do nosso amor próprio, de como a autoconfiança, e é importante irmos aqui retendo isto, também tem muito a ver com, eu vou trabalhando, eu tenho que me predispor a ir, não é? Com um plano de intervenção, para que um plano de intervenção consistente e com expectativas ajustadas, para que essa expectativa, mesmo que não seja, porque nada é perfeito, nunca vai correr tudo bem, mas para reforçar a minha autoconfiança de que eu sou capaz, para também não me levar ao insucesso. Porque muitas vezes, muitas pessoas falam disto. Eu fiz deixei de comer, não é? Deixei de comer e claro que isto trouxe níveis de insatisfação emocionais, de irritabilidade, de ansiedade, de cansaço e que, claro, e depois, olha, perdi 10 quilos e depois recuperei 20. Muitas vezes também existe isto. Ou seja, houve aqui um plano de intervenção, um plano de ação que não foi bem delineado, que não foi bem programado, não foi pensado com será que eu me ajusto? Será que isto é para mim? Porque nós nem sempre cabemos todos na mesma caixa. Não é? Exatamente. Nós não cabemos todos na mesma caixa. E isto é algo que desde sempre eu sinto que nós duas temos feito, que é olhar para cada pessoa como uma pessoa. Não existe. A pessoa quando vem à consulta pode vir com uma regularidade semanal, quinzenal, mensal, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Cada pessoa que faz a cirurgia tem um plano de intervenção adaptado a ela própria e às suas necessidades, num todo. E de facto, esta questão da relação com o companheiro, da relação até com os colegas de trabalho, a relação com os vizinhos, porque também é muito comum não partilhar que se fez a cirurgia, mas porque a pessoa... Porquê? Porquê que na maioria das vezes a pessoa não procura? Porque já teve procura não dizer, aliás, porque já teve tanta experiência de insucesso em dietas. Exatamente, que é uma mais, não é? Tem receio. No fundo, está esperançosa e vê que os outros conseguiram. Exatamente. Mas tem receio. Vê, ou porque conhece, ou porque é muito frequente as pessoas irem procurar nas redes sociais e verem e conseguem encontrar aqui relatos de sucesso. E por isso também se envolvem, mas estão inseguras. Normal. Exatamente. A ansiedade é um sintoma, a ansiedade, a angústia, a dúvida, a incerteza, são sintomas claramente adaptativos
mas que devem ser abordados também na consulta de psicologia e de nutrição, mas são sintomas claramente adaptativos de algo que nós não temos bola de cristal, não podemos prever antecipadamente, Exatamente. não é? É. E outra situação que é importante mesmo é aquilo que até é um comentário que eu tenho aqui, que é o socialmente aceitável pelos outros. E Uhum, muitas vezes nós nos colocamos dentro de um molde, como é que os uhum, demais querem que, ou que deveria ser, ou que a gente acredita que o outro acredite que deve ser, ou que o outro uhum. está esperando que seja. E muitas vezes não é bem assim. Não é? Então, essa situação e causa aqui aspectos assim importantes nessa relação, porque depois vem aquela cobrança, a autocobrança por situações que a gente sabe que não são simples, Uhum. e aí entra, eu acho que um pouco essa coisa de você se autodescredibilizar, ou seja, você deixa de acreditar porque o outro, ai, mas foi tão pouco. Ah, mas há comentários que muitas vezes nos deixamos invadir, não é? Uhum, sim. Que aqui são difíceis. Há comentários que nós nos deixamos invadir e que efetivamente nós somos pessoas de relação e claramente que quando dizemos não me importo com a ideia do outro, a percepção que a outra pessoa tem sobre nós é algo que todos nós damos valor e importância. Isto também é Exatamente. adaptativo. Não deve minar, influenciar negativamente as nossas escolhas e a nossa liberdade de expressão acima de tudo, não é? De Exatamente. forma a que nós, e aqui lá está a questão do amor próprio, e hoje até falava com uma senhora que deveria já ter enviado, por acaso até era para ti, as medidas devido às consultas online e as medidas, não é, do perímetro abdominal, das ancas, estamos a falar de medidas corporais e que ela consegue fazer isto num minuto, mas lá está, um minuto ou um bocadinho mais, mas ainda não tinha feito havia uma semana. Porquê? Porque, mais uma vez, não é prioridade, não está a ser prioridade. E este está É, a ser um caso em que não falamos de insucesso, mas está a ser um caso, uma situação difícil de perda de peso. certo. Porque também tem que haver mudança no estilo, não só alimentar, mas é muito importante a pessoa saber cuidar dela, Isso, autovalorizar-se, não é? isso. E conseguir também priorizar-se. E para se priorizar, não pode, neste exemplo, neste caso clínico, trabalhar sempre e nem ter meia hora ou 15 minutos para fazer uma caminhada. Isto não pode Isso, acontecer, não é? Sem exatamente. dúvida. É aquilo que a gente sempre fala, que poucas coisas fazemos única e exclusivamente para nós. É o comer. Pronto, as coisas que são básicas que temos que fazer, que ninguém pode fazer pela gente, que são lógicas, não é? Mas um pouquinho é esse detalhe do que comer, do pouquinho que você vai, e os minutinhos que tiras ali para caminhar, e às vezes eu digo, olha, é 15 minutos para um lado, porque quando vai para um lado tem que voltar, não é? Então é aquela meia horinha básica que não custa nada. Ah, mas é que sempre tem coisa mais importante para fazer. Sim. Sempre tem outras coisas que nós estamos aqui mais pendentes, não é? Então, estamos de acordo, tem que ser assim. Mas, efetivamente, precisamos aqui cada vez priorizar. E o fato de que você comece a se autorrespeitar mais, faz com que os outros da casa, olha, ela agora não pode, porque agora ela vai caminhar, então a gente lava a louça, né? Ou seja, é essa coisinha assim que de repente Que você começa a aparece. fazer para você e acaba os outros também entrando e entendendo que você precisa desse espaço, desse momentinho. Porque às vezes a gente usa como desculpa tudo, não é? E também não cuidarmos, ou seja, muitas vezes fazer uma caminhada, fazer uma refeição diferente, dizer que não a determinada um doce, não é? É também priorizarmos aqui o nosso eu. E muitas É, vezes nós não estamos dispostos a isto, a dar espaço ao nosso eu, porque temos é. medo, porque temos receio. Muitas vezes por um registro educacional, é verdade, porque não fomos habituados a isso e esta senhora É, dizia. exatamente. Mas Aqui, olha só, Isa, eu vou te interromper aqui porque a Fátima é uma querida que sempre nos acompanha e ela está dizendo mesmo isso, ou seja, não estamos habituados a ser os primeiros, nós sempre somos os últimos da fila, a é, sermos nós a cuidar de nós primeiro. E eu acho que esse é o momento
ideal para isso. É chegar lá e dizer, peraí, agora toca é minha Estamos vez, a não é? tocar, sim, estamos a tocar aqui num aspecto muito interessante do caminhar, do ter tempo para nós, e entrou, acho que ainda está aqui presente o Luís, que já fazemos, que também fez a cirurgia, e que está presente, temos feito psicoterapia e tem sido aqui uma pessoa de sucesso, de grande mudança. E de facto, o Luís é uma pessoa que passou a priorizar, e ele é o primeiro a dizer que quando os ginásios fecharam foi o pior que aconteceu na pandemia. Todas as manhãs o Luís estava presente nos ginásios e no ginásio fazia o seu exercício físico. Luís, se eu estiver errada, corrija-me, mas acredito que não. E isto acabou por ter, e isto vai nos levar a outra ligação, que é, acabou por ter alguma relação mais conflituosa com a companheira. Claro. Porque muitas vezes, isto é outra questão também interessante, que é a pessoa conseguir também priorizar-se, ter espaço, ter tempo para ela, dedicar-se a ela própria, sozinha, que também Exato. muitas vezes o casal não está habituado a isto, porque lá está, como a Fátima também concordou, que é, não estamos habituados a fazer por nós, como eu estava a falar também desta senhora, mas reparem como isto também é comum nas mulheres e nos homens, em que a mulher tem tendência para colocar-se sempre em segundo ou em terceiro plano, quando existe o marido, filhos, os pais, os próprios pais, porque tem que cuidar Isso, a isso. profissão, não é? Há uma relação multitasking e não há um tempo para, e este é o grande desafio. Há pouco estávamos a falar de estratégias de autoconfiança, de amor próprio, e este é o grande desafio. Todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, haver o seu próprio tempo, não é? Haver o Isso. próprio tempo. 15 minutos, meia hora. E que tempo é que pode ser este? Muitas vezes, meia hora pode ser, começando por step by step, mas 15 minutos tempo para pensarmos e para refletirmos e interiorizarmos para onde é que queremos ir, o que é que estamos a fazer para atingir esses objetivos, porque não é só dizer quero perder peso, quero É, ser feliz, é. quero encontrar o amor, quero ter uma relação saudável. E o que é que fazemos para isso? Não é? Muitas vezes verbalizamos, mas não interiorizamos. Exatamente, Não exatamente, é? porque dizer para fora é fácil, né? O difícil é assumir. Aqui a Cristiana faz um comentário bem giro, eu curto muito isso aqui que ela está dizendo, porque é bem verdade. Ela diz assim: eu faço sempre as minhas caminhadas sozinha e não dispenso. Eu não estou Verdade. sozinha, eu estou comigo mesma. Exatamente, e eu acho que A isso aqui é Cristiana fundamental. também tem feito um trabalho brilhante e hoje até partilhou comigo um e-mail sobre a experiência dela, e era importante ela ir aqui também comentando porque também tem sido aqui um percurso brilhante, é verdade, da É, Cristiana. Sim. pois é, isso é muito bom, isso é muito bom. Então, tentar ver, são essas as ferramentas que fazem, é essa conversa, tu contigo, não é? Porque, pronto, a gente aqui tem que assumir diferentes e momentos diferentes na nossa vida e assumimos agora uma nova vida, um novo eu, não é? Porque na realidade até tem que se encontrar novamente. E é fundamental ter isso e ter um pouquinho de espaço no sentido disso, de pensar e pronto, colocar aqui algumas situações que vão aqui modificar tudo. Aqui também olha, o Vitor é um queridíssimo e ele diz que as caminhadas, que está caminhando lindamente, eu fico maluca já, porque realmente ele está caminhando umas quilometragens aqui a sério, de gente grande, e ele Muito bom. disse que as caminhadas dá para pôr a cabeça no lugar, por objetivos, e realmente ter aqui os objetivos e ver qual é o caminho, né? Os objetivos a traçar e como é que se faz. Eu acho engraçado porque esse é um fator assim que na bicicleta, que eu gosto muito, a bicicleta para mim serve de momento de você e colocar as coisas e tem muitas ideias e faço. Focaste, não é? Isto da psicologia positiva que agora se fala do mindfulness, não é preciso estarmos num sítio maravilhoso, Sim, podemos estar, mas também pode ser simplesmente no nosso sofá, a caminhar, porque o mindfulness não é, ao contrário do que pensamos, não é esvaziar a mente, é focar no momento presente, não é? É focar neste momento. Mas este tempo, que também é algo que muitas vezes, e lá está associado à questão do comportamento alimentar, há muita ansiedade, muita compulsão e, de facto, há pouco, o que é que nós temos que aprender também a fazer? É fazer de forma diferente.
Ou seja, em vez de a nossa atitude impulsiva, porque este é o trigger que está aqui nos nossos neurotransmissores, eu tenho um comportamento errado, então vou comer, ou tenho um comportamento certo ou uma vitória, vou comer. O que é importante? Se nós conseguirmos focar o momento presente e conectarmos connosco, com as nossas emoções, vamos pensar sobre elas. Todas elas podem ser sentidas. Estou frustrada, estou irritada, verbalizar isso, por vezes com quem confiamos, falar só em voz alta para nós, escrever. São ferramentas úteis em que o autoconhecimento é fulcral para nós controlarmos os comportamentos compulsivos, as más escolhas alimentares, e até escolhas relacionais. Exatamente. E voltando a esta questão da relação com a nossa mudança, com o nosso... A Cristiana também dizia há pouco que é uma nova vida, e muitas vezes após a cirurgia bariátrica surge um novo eu com uma percepção, com uma imagem corporal diferente, que muitas vezes pode ser melhor ou pior, porque por vezes, dependendo da idade e da genética da pessoa e do peso da pessoa, e se faz ou não exercício físico, se hidrata ou não a pele, se bebe ou não muita água, efetivamente pode haver algumas peles, a pessoa não se identificar com aquele corpo, porque afinal uma gordinha até era mais bonita no rosto, ou não tinha tantas peles, e isto vai trazer o tempo que a pessoa depois passa a dedicar a ela própria, porque o amor próprio não é egoísmo, que é importante, que eu também gostava só de salientar isto. Amor próprio, termos tempo para nós, fazemos as caminhadas, ir ao ginásio todas as manhãs, como no caso do Luís, a Cristiana nas caminhadas, o Vítor e tantas outras pessoas que aqui estão, isto não é egoísmo, temos tempo para nós. É sim apostarmos na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar, e ao estarmos melhor connosco próprios, também vamos estar melhor para os outros. Exatamente. Esta é a grande mudança. Exatamente. Isto é muito importante, levarmos hoje esta ideia de que cuidar de nós também é cuidar dos outros. Sem dúvida alguma. Exatamente. Não é? Sentirmos felizes também é cuidarmos dos outros. E aqui entramos noutra área muito interessante que a cirurgia bariátrica também traz, que é a vida relacional e a vida amorosa. E que muitas vezes associada, há pouco falávamos de questões que também nem sempre são trazidas nas consultas. Na primeira consulta não me recordo de nunca ninguém ter tocado nesta questão sexual, mas que é um tema que depois vai surgindo. Ou seja, pode existir também muitas vezes dificuldades sexuais por excesso de peso e posteriormente existir um apetite sexual maior ou menor, até, dependendo da idade da pessoa, mas é curioso como às vezes há alguns relatos, isto também está estudado cientificamente, que a pessoa que é obesa tem uma compulsão, por norma, por comida, ok? Sim. Não é? Tem uma compulsão. E muitas vezes, quando após faz a cirurgia bariátrica e o estômago biologicamente não consegue continuar nessa compulsão e aqui é que também entra a área da psicologia, que é muito importante, vai deslocar essa compulsão alimentar para outra compulsão. Certo. Que pode ser sexual, que pode ser estar de compras, que pode ser o álcool, ou seja, isto também pode reformular, há um deslocamento e é importante a pessoa ir, e por isso é que este acompanhamento com a periodicidade indicada para a pessoa é algo que eu também procuro pôr as pessoas em contacto. Ok, agora, para onde é que está a canalizar esta sua forma compulsiva? Às vezes, até se tornar demasiado focado e obsessivo com o exercício físico. Exatamente. É saudável, não é? Exato. Hoje não posso, mas tenho que me adaptar. Podem surgir imprevistos e a pessoa desenvolver uma crise de ansiedade porque não consegue ir, exatamente. E sentir-se mal por isso. Sim, isto não é um registro saudável. Mas, de facto, esta dinâmica relacional também é algo que, em algumas situações, até é pertinente, muitas vezes, o companheiro ou acompanhar algumas sessões após ir a uma sessão de psicologia. Porque podem existir, e até às vezes por vezes filhos, e até são pessoas que me sugerem, olha, pode-me ajudar, a semana passada tive uma sessão assim porque com os filhos e o marido de uma senhora que fez a cirurgia, porque ela sentia que como eles estavam habituados a ver a mãe, não é? E a companheira neste registro de perde peso, volta a engordar, isto deixava muito triste, então durante anos ela
que era isto que diziam em consulta, o marido e os filhos, então eles estavam demasiado focados em não podes comer isto, não Sim, podes comer sim, aquilo. Eles é sim. que seguiam o plano, não é? É, Eles exato, é não que seguiam o deixavam plano. ter liberdade para nada. Para nada. E ela estava-se a sentir sufocada. E entrava nas consultas, quase sempre as últimas 5 consultas, entrava a dizer que quem precisa de ajuda é o meu marido e os meus filhos, porque eles não me deixam comer nada. Não me deixam comer mais do que uma batata. Não me deixam comer um bocadinho de pão. E, ou seja, havia aqui uma relação de muita entreajuda e o apoio, o suporte familiar também é muito importante, sem dúvida, não é? O apoio, Claro. esta questão, esta relação com familiar e de apoio é fundamental e muitas vezes também tem que ir sendo ajustada, sem dúvida, não é? Sem dúvida nenhuma. E é uma tremenda ferramenta para poder alertar até os de casa que às vezes o comportamento não tem que ser por aí, não é? Uhum, E uhum. poder aqui dar uma soluçãozinha, porque depois entramos um pouco dentro disso, volta a ser uma relação negativa, no sentido que em vez de ter a parte positiva, a família fica tão desesperada para que não volte a passar o relato que eles já sabem que era, Sim, e sim. então entra toda a gente aqui, não é, com armas e tal, para cuidar demasiado. E também não deixa a pessoa aí ter um pouco de liberdade, que é importantíssimo. Sim, criarmos o nosso, ou seja, reconstruirmos o nosso novo eu, porque todos podemos reconstruir em alturas da nossa vida, não é? Exatamente. E a pandemia veio mostrar isto. Muitas pessoas tiveram que reformular-se em casa, profissionalmente, amorosamente, perceberam que afinal tinham capacidades, isto é a capacidade de resiliência, não é? Fazer mudar esta nossa forma de, perante uma adversidade, conseguirmos nos readaptar. Esta é a nossa grande ferramenta e que podemos treiná-la. Não é? Podemos treiná-la, mas também é muito comum existir nas consultas após perda de peso, em que a pessoa até compra roupa nova, investe, corta o cabelo de forma diferente, passa a usar outro estilo de roupa até que gostava e que até então não tinha conseguido devido ao peso. Começar também a questionar, se isto é muito comum nas mulheres, o facto de começarem a questionar se o marido ou se o companheiro ou se o namorado gosta realmente delas. Okay? Isto é muito comum. Ou porque, afinal, será que ele... começam a questionar porquê? Por diferentes motivos. Claro que cada caso é um caso, mas começam a questionar porquê. Mas porquê que ele antes estava comigo? Eu agora estou muito mais gira e, de Pois, facto, eu antes era mesmo feia. Eu olho para as fotografias e não fazia sentido, não é? Como é que esta pessoa estava comigo? E começam a questionar que, afinal, esta pessoa até estava comigo, mas o que é que o motivava a estar comigo, não é? certo, certo. Ou seja, E, põe em causa muitas das questões, não é? Que, sim, que provavelmente no estiveram aí fundo, sempre tampadas. o que é que acontece? Vem, por vezes, pôr à lupa algumas fragilidades da relação, mas também pode estar a pôr à lupa e não fugindo daqui do foco, porque isto é um povo com muitos tentáculos que poderíamos seguir aqui, cada caso é um Ui, caso, sim, diferentes perspectivas, mas também vem pôr aqui à lupa a falta de amor próprio, não é? Porque a pessoa com mais quilos ou menos quilos pode ter amor próprio. Isto é exato, outro dado adquirido, não exato, é? exato. Às vezes eu acho interessante isto, mas isto é a perspectiva social. Dizerem-me assim na sessão: olha, eu até tenho uma cara bonita, eu sou gordinha, mas tenho uma cara bonita. Mas porquê que não pode ter uma cara bonita? Claro que Pois, pode ser bonita mesmo sendo gordinha. Não é? Ou exato. com os quilos a mais. E isto é interessante. É uma pessoa com uma boa autoestima, mas não deixa de fazer o julgamento social. Não Pois, é? que é aquilo que estávamos a Porque conversar nós e termina somos que, influenciados por estas informações, não é, é? Familiares, sociais, parece que a sociedade ditou, e agora isto já aparece de outra forma, mas nós observamos isto pela publicidade, isto entra-nos pelos olhos adentro também. Não é dito, mas continua-nos a entrar pelos olhos adentro. sim, sim, Já temos vários movimentos de pessoas a mostrarem os corpos imperfeitos, mas continua-nos a entrar pelos olhos adentro. Já temos cada vez mais publicidade a ser feita com os colaboradores, não é? Das instituições e não vão buscar aquela pessoa a uma agência, mas ainda nos continua a entrar pelos olhos adentro que o claro. belo é esta questão, esta estética É, harmoniosa.
não é? Exatamente, exatamente. Mas nós, de facto, podemos trabalhar o amor próprio e aqui é que reside a falta de autoconfiança, que é a pessoa agora começou-se a questionar, aqui podemos pensar em diferentes perspectivas, que é, finalmente a pessoa conseguiu pensar nela. Isto eu agarro sempre isto nesta perspectiva positiva, a pessoa está a pensar nela própria. Não é? Certo. Isto é muito interessante. Ok, até se está a questionar. E que até então não se tinha questionado. E às vezes a questão é, mas é ele que não gosta ou às vezes somos nós que não estamos a gostar, não é? Da Exatamente. relação. Mas como antes Exatamente. até éramos gordinhos, para quê? Olha, vou aceitar o que tenho. Percebem? Exatamente. Exatamente. E Também. começa a perceber aqui que às vezes não é por aí. E E também é que a difícil de pessoa aceitar, afinal Isa, não é? porque afinal a pessoa até começa a ter um posicionamento, a pessoa começa a valorizar-se e a dizer, olha, afinal, e às vezes não é fácil, não é? Sentir que vem aqui uma autoestima e que há aqui um amor a nós próprios e que queremos vibrar com ele, mas como já estamos numa relação há anos e esta relação, esta pessoa aceitava-me com aquele peso a mais, então eu não tenho legitimidade agora para lhe dizer que não gosto dele. Às Pois, vezes entramos neste ciclo e aqui a libido e o apetite sexual acaba por diminuir, não é? Acaba certo. por não estar, não ser esta. Como é? Começa a também ser um ataque ao próprio eu, porque efetivamente a pessoa muda e é importante acompanhar esta mudança. Isto pode trazer muitos questionamentos. Eu olho muito isto nesta perspectiva social, que é a pessoa normalmente com excesso de peso tenta sempre camuflar-se, não é? Usa roupa escura, só Sim, observar. sim, sim, Usa peças largas, sim. procura camuflar-se, entre aspas, como eu costumo dizer. E, dependendo da idade, quando começa a perder peso, estava numa relação e de repente tem direito a questionar se gosta ou não gosta, mas não é pela perda de peso. Claro que a perda de peso foi benéfica, Sim. não é? Mas, e foi um percurso que a pessoa escolheu, mas isto é interessante também de ser E tem que se pensado. tratar de entender, não é? É. Porque Uhum. às vezes é uma coisa que vinha já de muito tempo. O que não tinha Dúvida. era um pouco de eu pensar se é realmente isso que eu quero, ou se realmente é isso que eu tenho, ou como é que eu faço agora, ou justamente o contrário, de passar para o outro que sente tão melhor, que vai ser mais feliz ainda e pode ser mais feliz ainda, e que se o outro aceita assim, ótimo, mas o aceitarmos a nós próprios, não é? Nessa E nova às perspectiva. vezes, e às vezes também, esta questão do amor próprio, que eu há pouco também dizia que não é egoísmo, não é? Investirmos em nós não é um ato egoísta, é um ato saudável, mas às vezes o que nós precisamos também, e quando não temos espaço para trabalhar o nosso amor próprio, nós colamos a relações, ou a relação com a mãe, ou a relação com o pai, ou a relação com o amigo, ou a relação com o namorado, ou com a namorada, com o marido, ou com a mulher. E de facto, aos filhos. E de facto, quando passamos a ter amor próprio, passamos a ter um espaço. Não é? É, E por isso é que e passamos a ter o nosso tempo, o nosso espaço. Temos posicionamento. Olha, afinal, esta sou eu. Boa, posso aparecer. isso. E muitas vezes isto pode ser falado e também nos clarificar na nossa mente. O que é que eu estou a querer dizer? Às vezes é comum as pessoas passarem a vão acompanhadas a todas as consultas ou estão sempre acompanhadas pelo namorado ou pela namorada, não é? Quando passam a ter o tal posicionamento por ter mais amor próprio, querem ter liberdade. E então isto é saudável, mas também não significa, pode significar, mas também pode não significar sinal de ruptura ou que não gosta. Exatamente, exatamente. Às vezes é só aquele momento de tenho que respirar, sou Olha, eu, porque me quer achei. viver, nasci, isso mesmo, não é? Nascer é, uma vez li esta analogia que é vir do palco, não é? Chegar ali isto é renascer. Nós estamos a renascer e estamos a reconstruir. E acima de tudo estamos em contacto connosco, a perceber emoções. É normal, muitas vezes, existir também um turbilhão de emoções. Claro. E o que eu sugiro é não camuflem essas emoções, procurem verbalizá-las. Na consulta de psicologia, é isto que é feito, não é? Trazer esta emoção e organizá-la em caixinhas. Pois. Compreender, ok, isto é de onde? Ok, é daqui. Isto é daqui. E reorganizar, isto vai apaziguar a pessoa e a Isso. pessoa
vai focar-se nela e na mudança saudável, como é óbvio, E não de é? tomar, um pouco essa atitude de poder, quando está em caixinha, tu abre a caixinha, a gaveta que quer, no momento que quer, porque tu passa a Sim, ter um pouco de controle, não é? E sabe onde é que está, ou seja, não é o fato que não gosta mais, e muitas vezes tem tudo junto, tudo misturado, e às vezes a gente perde um pouco a própria conexão, a própria relação. Então, isso é muito giro. Porque, querendo ou não, a gente quer que as pessoas estejam bem com elas. Porque quando tu te queres, tu não põe veneno para dentro, já muda o comportamento, já aquilo é passado, aquilo é já verdade. foi. Então, essa forma de muitas vezes tratar-se mal, ficar com raiva dos outros e fazer alguma coisa que acaba fazendo mal para si, já desapareceu, né? Então, isso é muito giro. Eu queria aqui convidar, porque nós temos ainda uns maravilhosos minutos para Boa. aproveitar aqui da Isa. Então, por favor, aproveitem quem quiser fazer alguma pergunta especificamente, estejam à vontade para poder Sim. falar e comentar, porque depois, quando tiver, se tiver comentários, a gente vai colocando. E eu acho isso aqui fantástico, Isa, porque justamente é aquelas coisas que às vezes a gente não pode falar em casa porque poderia ser muito mal interpretada. As Claro. interpretações do nosso meio, às vezes, são aquelas que nos conhecem e que, às vezes, Claro. não até tem uma falta de credibilidade. Será que ela mudou tanto assim? Não Sim, é? afinal, quem é esta pessoa? Sem Exatamente. dúvida. Exatamente dessas coisas que, às vezes, tendo alguém que possa escutar-te e ajudar a meter as coisas nas caixas, a organizar né, pôr a Alguém mobília outra vez no lugar em casa, eu acho isso fantástico. que não está a julgar, alguém que, ou seja, o meu papel é acompanhar a pessoa no caminho que ela decidir. Não vou decidir pela pessoa, não é? Mas vamos perceber o que é que leva a padrões, a ciclos viciosos que são negativos e destrutivos, e isto acontece sempre num padrão que não é satisfatório, que pode ter que ser mudado ou aperfeiçoado, não é? É, ou É melhorar. escolhas. Muitas vezes, e quando nós, a Magali partilhava ali que renasceu, e este renascimento leva-nos a muitas mudanças muito sociais, profissionais, interpessoais, mas quando nós tomamos uma consciência de nós próprios, procurar reorganizar ideias, claramente, as sessões de psicologia favorecem muito isto. Sem julgamento, um espaço altamente confidencial e de apoio à pessoa, não é? É. Eu Aqui, costumo dizer muito isto, eu caminho lado a lado. Este é o objetivo. exatamente. Isso é fantástico. E acho que vai aqui um pouco nessa pergunta nesse comentário que faz a Fátima, que ela diz como é que a gente faz quando a gente tem pensamentos de não ser o suficientemente forte para continuar, para não falhar. Porque estamos impelidos a que agora que a gente fez isso, não pode dar um passo para trás, não pode ajoelhar, não é? E às vezes a gente precisa desse momentinho. Então eu queria que comentasse isso, porque acho que isso é tão transversal a tanta É, gente. por acaso é uma partilha muito interessante, Fátima, porque tem a ver com a questão da expectativa, a nossa e dos outros, porque é uma bagagem que nós carregamos, não é? Ou seja, o nosso passado, esta pressão que a pessoa sente, primeiro, tem a ver com características de personalidade da própria pessoa, se é tendencialmente ansiosa. E o que a Fátima está aí a dizer espelha a ansiedade antecipatória, não é? O que é Isso. que iria apaziguar a Fátima? Ter uma bola de cristal e prever, será que eu vou voltar a ser obesa? Será que eu vou engordar? Agora, por isso é que o nosso tema de hoje é manter a confiança, confie Isso, em si. Acima isso. de tudo, até pode verbalizar isto em voz alta, Fátima. Confiar em mim. Eu vou confiar em mim que estou a dar o meu melhor. Não é? E como? E como é que nós damos o nosso melhor? E há pouco eu estava a falar da questão da resiliência. Ser resiliente é adaptar-nos às adversidades, mas saber pedir ajuda. Falhou, peça ajuda. Estamos aqui para É, apoiá-la. é, Mas, acima de tudo, também é importante para trabalhar esta ansiedade antecipatória perceber quais é que são as suas expectativas. Quais é que são as expectativas que a Fátima ou que outras pessoas também sentem que são importantes para elas, não é? Porque a expectativa é a da própria pessoa e a pessoa também carrega na sua mochila a expectativa dos outros. E isso. isto tem a ver com as falhas. Muitas vezes já falhei muito, já fiz muitas dietas e elas falharam, Hum, voltei a engordar muito mais. E esta é a experiência negativa que a pessoa tem. é, Portanto, é normal a pessoa sentir que vai falhar outra vez. Porquê? Porque já fez 5 dietas, ou 6 ou 7, ou às vezes até mais, e falhou-se em todas.
É esperado que a pessoa ache que que não vai correr bem. Agora, se pensarmos, mas nas vezes anteriores que falhou, foi desta forma que fez, ou seja, procurou uma equipa multidisciplinar em que manteve acompanhamento regular e foi mantendo aqui uma ponte com a nutricionista e com a psicóloga, se calhar, nas outras dietas. Fez. Portanto, o que é que eu convido também para mantermos a nossa confiança, esta autoestima e estas relações positivas e o amor próprio, as relações positivas connosco e com os outros? Fazer de forma diferente, pedir ajuda, é algo que é fundamental, sem dúvida. Perguntar, o que é que eu posso fazer? Fazer de forma diferente. Muitas vezes mudar é isto. Às vezes nós achamos que a mudança, temos muito receio da mudança. Parece que mudar é algo em que vamos ser pessoas diferentes. Não, vamos só passar a mudar algo que para nós está menos bem e que é identificado como um padrão destrutivo e que não nos permite. Sem dúvida. É isto que... Liga para ele. Está tudo ok? Isa, vou só pedir aqui só uma coisinha. Sim. Perdoa, Isa. Perdoa que aqui entrou aqui um probleminha. Tens aí do dia? Ok, então liga para ele, diz que tá, só manda mensagem. Perdoa, já podemos falar, desculpa. Boa, não há problema nenhum. Mas de facto estou aqui a assistir a um comentário muito interessante, Isanete, que é o facto de falar desta mudança que a constância educa o cérebro. E isto é interessante, que é, se nós de facto formos mudando, lá está, educa, mas para isso é importante criarmos um plano de ação consistente. A mudança tem a ver com isto, com rotina. Aliás, quando nós somos bebés e quando nascemos, nós não temos ciclos, isto é uma coisa básica, não temos ciclos biológicos. O ciclo circadiano do sono só vai ocorrendo se nós formos deitando a determinada hora e pô-la em contacto com, não é? De dia, devemos manter a luz solar para a criança absorver e é isto que nos é a rotina. A rotina é fundamental numa educação, numa consistência saudável no comportamento da criança. E de facto, se nós formos mantendo um comportamento correto, mas nós também, e aqui isto remete para outra questão que também não queremos funcionar em piloto automático. Também é importante sentir e pensar. Exatamente. E o erro pode acontecer. Porque se tudo também for sempre muito certinho, parece que não estamos a sentir, nem a pensar, nem a saborear. Errar é perfeitamente errar, é também reformular, é aprender. São aprendizagens. Isso é muito giro. E é aquela história, não é pelo fato de que a pessoa nunca teve muita confiança que esse é o momento que pode começar a ter. Não quer dizer que o padrão tem que ser assim, então daqui para frente é sempre igual, não é? Então, justamente a gente pode modificar e baseado numa mudança, iniciar um novo padrão. Iniciar uma nova forma de aceitar e de entender e de se pronunciar e de modificar, que isso é muito giro. E acho que isso aqui é realmente fundamental para começar a acreditar que é capaz, que se não tinha tanta confiança, pode ser a partir de agora que começa a ter. Até porque a Fátima também está a comentar que nunca teve muita confiança, mas a autoconfiança é confiarmos em nós e isso é possível de ser trabalhado, não é? Sim. O amor próprio é possível de ser trabalhado, assim como a resiliência, a capacidade de ultrapassarmos adversidades também são possíveis de ser trabalhados na nossa estrutura através das nossas consultas de psicologia e de psicoterapia. Sem dúvida, é possível aperfeiçoarmos isto.
Exatamente, eu acho isso aqui fantástico. E o que a Mônica comenta é justamente isso. E é muito giro, porque a Mônica tem um Instagram, depois vou te passar para você seguir ela também, que é muito legal, Uhum. que ela vai colocando o dia a dia dela, as mudanças, desde do dia um. Então, o que ela vem passando, mas o fato de tentar fazer o exercício, de tentar manter as coisas, de tentar fazer uma comida bonita, que seja, que faça bem, que fique bonita aos olhos. Então, é uma forma de se autonamorar. E Uhum. se auto-enamorar, não só de si, mas dessa nova pessoa, não é? Que surgiu a partir daqui, desse renascimento. E eu acho que isso aqui é tão fantástico. Eu acho, nota 10. Eu acho fantástico realmente trabalhar essa parte. Sim, trabalhar esta parte de o que é importante é esta mudança que vem de dentro para fora e esta educação, este registro educacional e que, claro que através de objetivos, é fundamental conseguirmos ir trabalhando esta parte de, ok, quais são as expectativas? Qual é o posicionamento que eu quero alcançar? Isto é para... E definir isto claramente. Isto é para mim ou é para os outros, não É, é? é. E aqui tem uma coisa importante, não é? Isa, nós já estamos, ou seja, nós não podemos nos ver com uma carinha de 25. Então, Uhum. se eu tenho muito peso, quando eu emagrecer, eu não posso me imaginar como a Barbie dos 15, com tudo inteiro, tudo no lugar. Epá, eu tenho 3 filhos, a barriguinha já não é igual. Independente disso, as coisas mudam. Então, às vezes, esse aceitar também faz Boa. com que a gente tenha que também assumir uma postura diferente. Eu estou cheia de ruga e estou com cabelo branco e estava sofrendo aqui Tem a ver nessa então. pandemia porque estava ficando aqui com um diadema. Epá, são Ou coisas seja, assim. tem a ver com as expectativas e com a aceitação do nosso Isso. eu, com a nossa idade, com a fase em que nós estamos, com as relações que temos, com a profissão. Claramente que sim, não Porque é? Sem se dúvida. essa expectativa é muito grande de que não vai mudar, Ou de que... irrealista, ou muitas vezes Exato, irrealista, não é? não dá. E isso é importante também ser enquadrado e abordado e clarificado e reformulado muitas vezes nas primeiras consultas antes da cirurgia, para que a pessoa não sinta que investiu imenso nesta cirurgia, como falávamos no início, até financeiramente, em termos Claro. até pessoais, profissionais, familiares, mas, acima de tudo, é importante a pessoa saber o que é que, quais são os objetivos e tem que ser Sim. objetivos e realistas para não se sentir enganada com ela própria e com a equipa que procurou. Sem Exatamente, dúvida, não é? exatamente, exatamente, porque senão entramos naquela coisa que você acaba, epá, não era por aqui, ou então eu ia para anestesia, ia acordar e quando acordasse as coisas já estavam diferentes, não é? E não é bem assim, ou seja, tem todo um processo que tem que se amadurecer em todos os pontos, nessa relação toda, nessa situação toda, para ir se encontrando pouco a pouco. E cada dia que a gente levanta de manhã cedo, tem que dar graças a Deus, né? Que tem um dia a mais, efetivamente ter muita gratidão aqui e de realmente aceitar que as coisas podem ser diferentes. Eu acho que isso aqui é Aceitar fantástico. e também aceitarmos muitas vezes, ou na maioria das vezes, também é importante aceitarmos a imperfeição. Ou seja, a busca da perfeição, a analogia que tu fazias com a Barbie, de facto é uma perfeição patológica, porque Pois, não existem Barbies, não é? E nós hoje sim. podemos assistir a isto. Nós hoje temos as redes sociais e, claro que muitas fotografias que são publicadas são trabalhadas, não é? Pois, Não pois. são completamente a realidade, sem dúvida, não é? Sem Exatamente. dúvida. Então, eu às vezes brinco e rio, né? Porque eu digo assim, ai, pai, preciso de um filtro aqui para tirar essas manchas aqui que tem tão péssimas. Não somos nós, porque com essa situação toda é filtro para Claro, tudo. Então, na sim. realidade, somos pouco reais e temos, acho que, a desfrutar da nossa realidade, do que somos, do que E é por isso que nos sentimos tão confortáveis no online. Podemos pôr esses filtros todos que estão exatamente e brincar com mais isso. luz, menos luz, pôr. Efetivamente, podemos fazer isto tudo. E isto não é uma realidade total, não é? E Exatamente. também nos pode trazer muitas vezes um estado de confusão daquilo que nós queremos e que somos. Porque
Entretanto, olhamos para um espelho de casa, afinal, esta não sou a pessoa que eu gostaria de ser, prefiro-me ver no ecrã do meu computador ou do meu telemóvel. Exatamente, exatamente. E vai nos tirando um pouco dessa situação de realidade, não é? E aqui estamos a falar da imagem, da mudança da imagem corporal na cirurgia bariátrica, que é um tema muito importante e que deve ser muito abordado, seja no homem, seja na mulher. O corpo muda drasticamente. Existe uma perda de peso muito grande num curto espaço de tempo. Às vezes estamos a falar de pessoas que em 2 meses perderam 30 quilos. Exatamente, exatamente. Ou até mais, ou em 2 meses perderam 40 quilos, não é? Como é o caso da Cristiana, sem dúvida. Sim, sim, sim. E efetivamente que são os detalhes que, por um lado, a pessoa almeja o perder peso e eu brinco assim com elas, assim, ter calma, tem que ir mais devagar, porque senão daqui a pouco desaparece. Porque se chegamos com esses quilos assim todos os meses, ai, sim, mas 10 mais era ótimo. Sim, 10 mais. E foram, em 10 dias subisse tudo que tinha, né? Para chegar onde chegou, não foram em 2 meses. Então, às vezes, custa-nos fazer até essa conta reversa. E efetivamente, se as coisas são um pouco mais paulatinas, também nos dá, acho que, mais tempo de nos aceitando cada vez mais a essa modalidade nova e essa nova vida que temos, não é? Então, é assim, eu estou aqui encantada, encantadíssima. Queria ficar aqui mais 1 hora. 1 hora era pouco, Isa. Verdade. Queria ficar aqui até as 12, mais ou menos. Só tinha que buscar aqui uma aguinha. Tínhamos muito para falar, é verdade. Muita coisa. Íamos petiscando. Muito, exatamente. Só que agora temos que, efetivamente, despedir dessa gente. Eu quero te dizer... Eu quero te dar o meu muito obrigado por você ter aí o teu tempo e ter estado aqui conosco, porque eu acho que adoraram. Todos os comentários que foram fantásticos. Exatamente, acho que isso aqui é realmente muito bom. E quando eu vou pedir-te que, sim, em algum momento, podes voltar a passar aqui conosco. Claro! Ótimo, sim, ótimo, claro ótimo. Sim, então, em algum momento, a gente vai voltar a te chamar, tá bem? Com, assim, não sei, daí a gente até deixamos aqui Podem sugerir temas para trabalharmos. Aqui, exatamente, que daí a gente vai falando um pouquinho mais. Sugerirem temas, porque eu adorei o teu convite. Tens feito um trabalho magnífico, especialmente na promoção da saúde através destes lives. É brilhante, Isanete. Perfeito. A gente muito tenta. Bom. E é um orgulho estar aqui a colaborar e a participar nestes teus lives. Portanto, não, teus não, tem que dizer nossos, né? Estou muito grata. Não, sim, eu fico... Exatamente, eu fico muito, muito feliz de ter aqui. Vamos repeti-lo aqui, promessa, e vamos deixar que eles vão colocando efetivamente, quem quiser sugerir temas, vá sugerindo, não precisa ser só já. Quando quiserem, escreva aí coisas que gostavam de falar e a gente marca. Então, assim, até com algum tempinho para a gente ir conversando mais. E olha, muito legal. Aqui já tem uma sugestão. Como lidar com o comentário dos demais. Das pessoas. Muito bem. Muito ótimo, bem. Ótimo, isso é muito bom. Então, Isa, o meu muito obrigado. Obrigada. Um beijo enorme. Um beijo para todos. E obrigada pela vossa presença. Isso, e vai ficar gravado aí. Então, quem não assistiu agora, passe para os colegas, passe para quem quiser aí. Para a gente compartilhar isso, que eu acho que é muito interessante. E o que se falou hoje aqui foi muito valioso. De muito amor. Falámos de muito amor, não foi? Falámos de muito amor. Exatamente, que é o que a gente quer. Exatamente, que é o que a gente quer que todas tenham aí, todos os que estão por aí desse lado, que a gente conhece alguns muito bem, estejam cada vez mais juntinhos. Tá bem? Um beijo enorme para ti. Um beijo. Obrigada para ti também, para todos. E um beijo para todos que estejam por aí. Falamos. Vou aqui realmente ir embora, porque senão já passo 4 minutos. E hoje eu comecei em tempo. Obrigada. Um beijo. Adeus. Obrigada. Tchau. Obrigada a ti.